Vidas negras importam. A história no telespelho. Abílio Ferreira. Falemos de nós agora. Contemos, contemos no dedo o que fomos. Lembra a inocência. Para onde foram aqueles meninos danados? Nossas fantasias ficaram de calças curtas, pés descalços na bola de capotão. Eram perfeitos atores, às vezes, representando uma realidade que vimos com a consciência lambuzada de doces e auto-rejeição. Lembra dos planos? Para onde foram as garotas e os rapazes? Nossas fantasias ficaram nas esquinas, nas idas ao cinema, nos papos de madrugada. Éramos personagens inexpressivos, às vezes, vivendo uma realidade que víamos, com a consciência incrustada de chiclete e pastas de alisar o cabelo. Lembra das excepções? Onde estão nossos velhos amigos agora? Nossas fantasias estão na cabeça, no dia a dia, nas visões futuros. Somos protagonistas vulneráveis à espera de um perfil. Histórias no telespelho, Abílio Ferreira. Notas de escurecimento gerações. Salve, eu ofereço essa boa conversa que vamos ter para o Adriano Carvalho e a Débora Medeiros. E lembrando que esse programa tem uma parceria com a Nosso Web Rádio. Todas as terças e quartas-feiras nós temos essa nossa repetição, né? Terças-feiras às 8 horas e quartas-feiras às 17 horas. Nosso Web Rádio, Nota de Escurecimento. E agora, para conversar, vou chamar aqui para o meio do terreiro o escritor Sacolinha. Vamos lá, amigo, por favor. Venha. Bem-vindo. Bem-vindo, querido. Muito Salve, meu obrigado. querido. Salve, salve. Como tá? Tamo aí, Plínio. Bora trocar uma ideia. Bora escurecer a conversa. É o que precisamos, querido. Escurecer muito, querido. E aí eu vou pedir, todo mundo sabe quem tá aqui, mas se apresente para nós nesse 2020, por favor, querido. Eu sou conhecido como escritor Sacolinha, mas eu me chamo Ademiro Alves de Souza, que é o meu nome de batismo. Tenho 38 anos, sou casado, tenho duas filhas, a Alanda de 12 anos, a Laura de 6 anos. Fora essas duas meninas, eu tenho outros 10 filhos, que são esses meninos aqui, ó. Meus 10 livros publicados até agora, desde 2002. E nesse 2022 eu estou comemorando 20 anos de carreira. Então, todas as ações que eu estou desenvolvendo neste ano fazem parte das comemorações dos meus 20 anos de carreira. Sou professor também do Estado, dou aula de literatura e língua portuguesa. E nas horas vagas, se é que eu tenho horas vagas, eu planto no fundo da minha casa, onde eu tenho uma hortinha orgânica, como uma forma de terapia, como uma forma de lembrar de onde a minha família veio, que a minha família veio do Quilombo Córrego da Taboa, em Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha. Essa hortinha também ela serve como um ato político, já que hoje em dia a nossa alimentação ela está cheia de veneno. Dependendo do que a gente compra no mercado, a gente não pode nem chamar isso de alimento, né? Então, nas horas vagas, eu também estou nessa horta e também faço um pouco de ação política através da alimentação. É isso que é o Sacolinha atualmente. Bem legal, querido. E tá, 20 anos, né? Não é 20 dias. E aí você pode nos apresentar essa sua literatura que você construiu, que você está construindo nesses 20 anos de comemoração? Sim, sim. Eu comecei a publicar em 2005, mas em 2002 foi o ano que eu comecei a ler, né? Foi o ano que eu conheci essa mulher que está aqui atrás de mim, né? Quem está nos assistindo
vai ver essa mulher que mudou a minha vida para sempre, que é a Carol, que eu chamo intimamente, né, de Carol, mas muitos conhecem como Carolina Maria de Jesus, que é autora, entre outros livros, né? O mais famoso dela é O Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Eu começo lendo Coleção Vagalume para passar o tempo no trem. Depois que eu descubro o Diário de uma Favelada da Carolina, eu nunca mais quero parar de ler esse tipo de literatura, né? Uma literatura negra, uma literatura que fala de mim, uma literatura que fala de pessoas iguais a mim. Então, eu passo a ler mais textos nessa linha. Então, eu leio o Diário do Detento, do Jocenir, leio Cidade de Deus, do Paulo Lins, e vou lendo livros nessa temática. Até que a minha cabeça explodindo de tanto a leitura que eu estava fazendo na época, porque na época eu apenas trabalhava, né? Eu saí da escola em 2002 e a partir daí eu era só e era muito também, né? Eu era cobrador de lotação, né? Lá em Itaquera, já morando em Suzano. Então, quando eu chegava do trabalho, sobrava muito tempo para eu ler. Então, eu lia muito, eu lia cerca de 4 livros por semana. Então, como eu estava lendo muito, a minha cabeça estava quase explodindo. Ainda bem que explodiu para o lado bom, né? Que foi para a literatura. E eu quis ser igual Carolina Maria de Jesus. Quis escrever sobre a minha favela, sobre a minha periferia, porque 2002, 2003, muitos dos meus amigos e eu, inclusive, nós tínhamos vergonha de morar na periferia, né? Hoje a gente, como uma ação afirmativa, a gente tem orgulho do lugar onde a gente veio, porque a gente não só reclama, a gente ajuda a fazer um lugar melhor. Mas nessa época a gente tinha vergonha porque a gente se via na televisão nos programas sensacionalistas, né, do Datena, do Geraldo Balança Brasil, e esses programas só falavam mal do nosso bairro, né? Só mostrava a bandidagem, a criminalidade, o tráfico de drogas. E quando a gente ia entregar currículo nas empresas, a gente omitia o nosso endereço, né? Porque a televisão falava que ali só tinha bandido, né? Cidade Tiradentes, Itaquera, Suzano, Itacoaquecetuba. E aí, quando eu leio o Diário de uma Favelada, eu começo a ter orgulho do lugar de onde eu venho. Eu começo a querer escrever como Carolina, porque Carolina escreveu com conhecimento de causa do lugar de onde ela vinha, né? Então eu falei, bom, quem são esses jornalistas que botam a cara na televisão, mas não pisam aqui na favela e ficam falando da minha favela? Eu posso falar porque eu resido aqui, né? Então eu comecei a falar, né? Comecei a escrever, não um diário como Carolina, mas eu comecei a escrever contos, comecei a escrever romances, e aí em 2005, né, eu publico o meu primeiro livro, que é o Graduado em Marginalidade. É um livro que até hoje eu recebo muitas notícias boas, apesar que no primeiro ano, em 2005, eu recebi uma ameaça de morte pelo que eu escrevi no Graduado em Marginalidade, apesar de ser um livro de ficção, né? Mas uma dupla de policiais se sentiu ofendido com o que eu escrevi e eu comecei a receber ameaças de morte. Nós estamos em 2022, isso foi em 2005, então até hoje essas ameaças não foram cumpridas, né? Estou aqui, vivão e vivendo, guerreiro tirando chifra, né? Como diz Mano Brown. Depois de graduado em Marginalidade, que é um romance, eu publiquei 85 Letras de um Disparo, que é um livro de contos, né? São contos que se passam na periferia ainda, né? Porque meus últimos livros eles são escritos na periferia por uma pessoa negra que mora na periferia, mas que ele não fala de um tema exclusivo da periferia, né? Os últimos livros, mais 85 Letras de um Disparo, que é um livro de contos, sim, ele fala e se passa na periferia. Depois eu publico Peripécias de Minha Infância, que é um romance infanto-juvenil. Então a gente fala muito, né, de incentivar a leitura, de incentivar a molecada a ler e tal. E a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então eu estou ali incentivando a leitura da molecada, eu resolvi escrever também um livro infanto-juvenil, né? Para ter um livro para mostrar para essa molecada, né? E não só livros de Monteiro Lobato, que muitas vezes
a gente se depara com trechos racistas, né? Então, eu resolvi compor o infanto-juvenil e o título chama-se Peripécias de Minha Infância. É um livro que está esgotado, em breve a gente vai fazer uma nova edição. Depois eu publico Estação Terminal, que é um romance, que apesar de ser ficção, ele narra um pouco dos meus anos que eu trabalhei como cobrador de lotação no metrô Itaquera. Eu vi muita coisa, eu vi o nascimento do transporte clandestino na cidade de São Paulo, que hoje é um transporte alternativo. Eu vi o nascimento de uma facção criminosa dentro das lotações ali no metrô Itaquera também. Então eu resolvi pegar toda essa história, né, e jogar num livro em forma de ficção. Então a forma como está aqui, o início, meio e fim, não aconteceu de fato, né? Aí depois de Estação Terminal, que foi o meu quarto livro, eu publico o meu primeiro livro que não fala de um tema exclusivo da periferia, que é o Manteiga de Cacau, que é um livro de contos, que tem um homem negro na capa, né, pensativo, de costas. Esse Manteiga de Cacau é um livro de contos que falam das crises e conflitos do universo masculino. E eu resolvi escrever esse livro através de uma provocação minha mesmo, né, porque eu sempre vi as mulheres conversando, indo ao banheiro juntas, andando de mão dadas, mesmo sem ter uma relação ali de casal, né? Eu vejo as mulheres chorando, conversando, desabafando, e nós homens, nós sempre reprimimos, né? A gente tem vergonha de abraçar um amigo homem, porque o que vão pensar, né? A gente faz piada com os nossos problemas, né? A gente evita falar sobre câncer de próstata, e quando a gente fala, a gente faz piada sobre isso. E por fim, né, eu tive um amigo que no momento em que ele descobriu que estava com câncer de próstata, até o momento em que ele faleceu, foi um processo de 3 meses. Mas não é porque a pessoa que tem câncer de próstata vai morrer em 3 meses. É porque ele adiou tanto a sua ida ao proctologista, ele adiou tanto, que com 60 anos, quando ele resolveu ir, que não tinha mais jeito, que a situação já estava ruim, o médico falou, olha, o seu caso não tem cura. A gente vai tentar ver o que consegue fazer, mas não tem cura. E depois desse diagnóstico, com 3 meses, ele faleceu. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, por que a gente é tão machista, mas tão machista, que às vezes a gente prefere morrer do que se cuidar, né? E eu pensei que quando o machismo mata uma mulher, por exemplo, o machismo não matou uma pessoa, ele matou 2 pessoas, porque essa pessoa que matou, esse homem que matou essa mulher, ele já está morto, né? Também. Então, diante de tudo isso, eu resolvi escrever um livro que falava sobre essas questões, né? O livro tem 12 contos, de forma que cada conto é um homem com o seu problema. E o leitor, quando pega o Manteiga de Cacau para ler, ele é uma espécie de psicólogo. E a mão do leitor é o sofá, né? Então, ele está ali ouvindo aquele homem ou aqueles 12 homens, né, falando dos seus problemas e das suas crises. E, por incrível que pareça, a minha intenção era que os homens fossem os leitores de Manteiga de Cacau. Mas o livro, até hoje, ele vende muito mais para o público feminino, né? É algo que eu preciso estudar ainda, né? Eu não sei se as mulheres estão tentando entender os homens ou são os homens que não querem saber dos seus problemas, nem na literatura, não querem ler sobre isso, né? Aí, em 2013, eu recebo um convite da editora Aeroplano, que na época pertencia a Heloísa Buarque de Holanda, a nossa antropóloga professora lá da UFRJ, onde nessa editora ela convidava intelectuais moradores de periferia para contar a sua história. E como essa história foi importante para salvar vidas. Então ela me provoca, né? Olha essa colinha. Escreve a sua história aí. Se a sua história for interessante, a gente publica. Então ela já tinha publicado Sérgio Vaz, já tinha publicado o pessoal da DASPU, que é uma grife de prostitutas do Rio de Janeiro, já tinha publicado o pessoal do Nós do Morro, Alessandro Buzo, e aí ela me convida. Aí eu aceitei o desafio e nasceu, então, em 2013, a minha autobiografia, Como a Água do Rio,
né? Aqui, para quem está assistindo aí, aqui a imagem de cima é na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, onde eu desenvolvi o projeto Uma Janela para o Mundo, Leitura nas Prisões. E nessa imagem aqui, é claro que a gente deu uma desfocada, mas um dos internos que está participando dessa oficina é o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, né? Além dele, tinha outros presos também, né? Entre aspas, os bambambãs da criminalidade aí, que participaram dessas minhas oficinas, desses meus projetos, que eu desenvolvi em parceria com a escritora Maria Valéria Rezende, lá da Paraíba, e era um projeto capitaneado pelo Ministério da Justiça, na época do governo Lula, né? E pela Unesco, através do professor Timothy Ireland, da Paraíba, né? Que é um americano radicado aqui no Brasil, né? A imagem de baixo é da penitenciária feminina de Santana, aqui em São Paulo, onde eu desenvolvi a saraus com as internas, né? E Como a Água do Rio é o título da minha história, né? Da minha autobiografia que eu escrevi, né? Ou seja, de quando eu nasci até o ano de 2013, eu contei essa história aí. Como a Água do Rio, porque eu sou como a água do rio, né? A cada livro lido eu me renovo, a cada livro lido eu sou uma nova pessoa, né? Por isso o título dessa história. Aí depois eu fiquei numa pausa aí, né? Desenvolvendo projetos nas escolas, saraus, enfim. E aí eu fui publicar, depois de 2013, eu fui publicar somente em 2016, né? 3 anos depois, eu fui publicar um outro livro de contos, que é o Brechó, Meia-Noite e Fantasia, que é um livro de contos mais maduros, é um livro de contos em que eu falo de muitos temas da atualidade. E em muitos lugares eu costumo dizer que eu tenho vergonha de afirmar que eu escrevi um livro em 2016 com temas atuais. Aí as pessoas perguntam, mas por que você tem vergonha? Eu falo assim, porque quais são os temas atuais que eu tratei aqui? Feminismo, machismo, racismo, gravidez na adolescência. Porque, para mim, nós estamos tão atrasados aqui no Brasil que esses temas já era para a gente ter superado, né? Não era para existir racismo no Brasil, não era para existir feminicídio, não era para existir machismo, né? A gente agora, nesse momento, era para estar aqui no meu bairro, por exemplo, que é um bairro de periferia, em Suzano, Jardim Revista, era para a gente estar tendo centros de saúde desenvolvendo pernas mecânicas, braços mecanizados. A molecada era para estar estudando como criar prótese dentária, sabe, para os idosos da periferia. Mas, infelizmente, a gente está tão atrasado, que a gente ainda está na época do primitivo, né, do homem das cavernas. A gente ainda está se degladiando, brigando entre a gente, né? Então, enfim, ainda se faz necessário a gente escrever e ser resistência em cima desses temas. Depois eu publico Dente de Leão, que foi em 2019, um ano antes da pandemia, que é o meu primeiro livro de crônicas, chama-se Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, que eu faço uma brincadeira com o livro do Milan Kundera, né, A Insustentável Leveza do Ser. O meu subtítulo aqui é A Sustentável Leveza de Ser. Como eu disse, é o meu primeiro livro de crônicas. Eu tinha conto, eu tinha romance infanto-juvenil e tinha também a minha autobiografia. Para fechar aí esse ramo de prosa, faltava ainda um livro de crônicas. E aí eu resolvi escrever esse livro quando eu tinha 35 anos, que foi em 2018, né? Eu sempre brinquei que quando eu completasse 35 anos, eu ia me aposentar, eu ia tirar o pé do acelerador, né, e fazer menos coisas, porque eu sempre fui ligado no 220, né? E aí eu dizia, né, não, quando eu chegar com 35 anos, eu tiro o pé do acelerador, vou fazer menos coisas, né, menos atividades e tudo mais. E aí esse livro, Dente de Leão, ele vem para coroar essa minha, entre aspas, aposentadoria, né, com 35 anos. E o Dente de Leão ele vem com outro olhar sobre tudo aquilo que eu escrevi, né? Em Graduado em Marginalidade, 85 letras de um disparo. Eu escrevi muito sobre a periferia, eu escrevi muito sobre projetos sociais, eu escrevi muito sobre criminalidade também, assim como eu disse que Carolina Maria de Jesus escrevia sua favela como quem vivia, também escrevi a minha periferia como quem eu vivo. Só que hoje eu acredito que eu já fechei esse ciclo, né?
Então, hoje eu procuro falar de outros temas, né? Eu abri aqui me apresentando dizendo que eu tenho uma horta orgânica aqui no fundo da minha casa, onde eu planto a minha própria comida. E eu faço isso não só como uma ação terapêutica, mas como uma ação política também, porque a gente tem lutado por aposentadoria, né? A gente fala assim, eu quero me aposentar, né? Daqui a 20, daqui a 30 anos. Mas do jeito que a gente tem se alimentado, a gente não vai chegar vivo na nossa aposentadoria. Então, eu falo, antes da gente lutar por uma aposentadoria, vamos lutar por uma alimentação saudável, por um alimento sem veneno, né? Vamos brigar para que o governo federal de Bolsonaro não libere mais agrotóxico na agricultura. Então, é um livro que ele vem falar sobre isso e muito mais. Por exemplo, nós da periferia nunca tivemos tempo e nunca tivemos cabeça para meditação. E, mano, é necessário. A periferia precisa desse momento no dia, de uns 10 minutos, para parar e respirar fundo, e parar para pensar, sabe? E refletir no seu dia, na sua semana, em pedir perdão para você mesmo, sabe? A gente não teve tempo para isso e a gente precisa, sabe? Da mesma forma como a gente precisa tomar banho todo dia, a gente precisa de um tempo para nós. E esse tempo para nós é a meditação, né? A elite brasileira, os ricos sempre fizeram yoga, sempre fizeram terapia, sempre passaram no psicólogo, e a gente bate no peito e se sente o tal, o grandão, e fala, não, eu não preciso de terapia, né? Eu não preciso de meditação, isso é coisa para rico, eu sou foda e tal. Mas não é, mano, não é. Vai chegar um momento que você vai ver que o seu teto também é de vidro, né? Então você tem que se cuidar, né? Ninguém é uma coluna de concreto, ninguém é uma chapa de ferro. Vai chegar algum momento em que você vai ver que o bicho vai pegar. Eu falo também sobre educação financeira, né, em Dente de Leão, porque infelizmente, a gente não sabe investir o nosso dinheiro. A gente, quando trabalha numa empresa por 10, 15 anos e recebe lá o fundo de garantia quando a gente é mandado embora, a gente pega esse dinheiro ou coloca na poupança, ou abre uma bomboniere, ou abre um boteco, né? E, e a gente não sabe, a gente não aprende, ninguém ensina para a gente que a gente pode pegar esse dinheiro e fazer um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, emprestando dinheiro para o governo e o governo devolvendo dinheiro para a gente em juros dali a alguns anos. A gente pode ser sócio da Amazon, a gente pode ser sócio da Coca-Cola, a gente pode investir em criptomoedas também, tá ligado? Mas ninguém ensina isso pra gente. Quando a gente ouve falar disso, a gente entende que é um cassino. A gente fala assim, não, a Bolsa de Valores é um cassino. Eu não vou botar meu dinheiro lá, senão eu vou perder. Mas não é assim que funciona, sabe? Tem meios de você conseguir se dar bem com isso e você consegue fazer o dinheiro trabalhar para você muito mais do que você ter que trabalhar pelo dinheiro num boteco, numa bomboniere ou colocar o dinheiro na poupança e o banco roubar dinheiro de você. Porque quando você coloca R$ 1.000 na poupança e no mês seguinte você tem R$ 1.003, não significa que você ganhou R$ 3. Você perdeu, porque existe a inflação, né? Então as coisas sobem. O que você comprava com R$ 1.000 nesse mês, no mês seguinte você só consegue comprar se você tiver com R$ 1.010. Então o banco pega esse dinheiro, esses R$ 1.000 que você deixou na poupança, ele investe, ganha R$ 1.012, te paga R$ 1.003 e fica com R$ 9, ou seja, o banco ganha em cima de você. Então eu procurei falar essas coisas porque assim, nosso povo está cansado de ver a gente, né, de ler sobre a gente. Então, quando eu escrevo meus primeiros livros, eu falo da gente. Só que hoje, falar da gente, falar da periferia virou moda. A Rede Globo não cansa mais de falar de preto, né, mano? A Rede Globo não cansa mais de falar da periferia. Então, como eles já estão falando, agora eu procuro falar de coisa que eles não estão falando para o nosso povo, que é disso, né, meu? Naturopatia, educação financeira, um estilo de vida mais saudável, né? E quando eu falo em estilo de vida mais saudável, eu não falo só da alimentação, eu falo do exercício físico, eu falo do exercício mental, eu falo do celular que tem roubado nosso tempo de vida, através dos nossos dedos, através dos nossos olhos, né? Então, eu procurei falar sobre tudo isso em Dente de Leão. Acontece que esse projeto deu tão certo, esse livro deu tão certo, está fazendo tanto sucesso, eu não digo nem sucesso, eu digo que ele está tendo êxito, né, mano? Porque se ele tivesse feito sucesso, seria só em 2019, quando eu lancei, mas até hoje ele está pipocando. Eu comecei a receber umas mensagens estranhas, tá ligado? Nas minhas redes sociais, de pessoas falando assim, Sacolinha, eu quero te agradecer por ter escrito O Dente de Leão. Esse livro mudou o meu propósito de vida.
Eu estava indo para a faculdade, eu tenho depressão, e eu ia fazer a prova e depois ia me jogar do viaduto. E aí, quando eu leio uma crônica num ônibus, nesse seu livro Dente de Leão, eu falei, para tudo, eu preciso viver, sabe? Aí eu comecei a receber várias mensagens nesse estilo, assim, eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma trilogia da leveza, né? E aí eu comecei a compor um segundo volume, né, dessa trilogia, e eu acabei de lançar, Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza, que é o segundo volume dessa trilogia da leveza. E aqui eu venho com ideias muito mais potentes, né, do que o Dente de Leão. No Dente de Leão tem crônicas que tem trechos que dizem, né, não quero que a minha vida seja uma eterna espera pela sexta-feira. Tem gente que prefere passar a vida reclamando da sensação do domingo à noite a começar a viver de verdade. Porque a nossa vida virou isso, né, mano? Ensinaram pra gente que a segunda-feira até a quinta-feira é ruim. E aí a gente aprende isso e vai cantando, né? Que a nossa felicidade parece a grande ilusão do carnaval, que a gente trabalha um ano inteiro, né, por um momento de sonho para fazer a fantasia, para que tudo acabe na quarta-feira de cinza, tá ligado? Então a nossa felicidade é só no carnaval. A nossa felicidade é só na sexta-feira e no sábado, né? Mas quem é que inventou isso na nossa vida? Por que a gente tem que ser feliz só em 2 dias por semana? A gente tem que ser feliz todos os dias, mano, porque a gente tá vivo, a gente tá sobrevivendo. Acharam que a gente não ia sobreviver no lugar de onde a gente veio, né, mano? A gente saiu da escravidão sem um centavo no bolso, sem uma terra para plantar, e a gente subiu para a favela. A gente criou os saraus, a gente criou os pagodes, a gente criou o samba, a gente criou o rap. E enquanto a gente não sabia nem ler, hoje a gente já sabe ler e a gente escreve livros, a gente conta a nossa própria história. Então, por isso, a gente já deveria estar feliz, né, mano? A gente está num patamar onde os nossos antepassados não tiveram, porque eles não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu procuro desmistificar tudo isso nessa trilogia da leveza. E aí, quando eu publico o segundo volume, né, Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre a leveza, eu escrevo trechos como: por que não tem educação financeira nas escolas? Para não ter favelado dono de ações. Já pensou você, morador de periferia, ser sócio da Amazon ou da Coca-Cola? Já imaginou aquela que todo mundo chama de bicha louca, conversando sobre FII, LCI e FOFs? Em uma década, não ia ter mais tanta mão de obra barata por aí, já que muita gente não ia precisar se sacrificar como faxineira, ciclista entregador e operador de telemarketing. Portanto, ainda dá tempo. Não seja aquele que faz um esforço medonho e só consegue sobreviver. Entenda de uma vez por todas que nós viemos para essa vida foi para viver. E aí mais um trecho. Hoje, apesar do avanço da medicina, ficamos mais doentes, utilizamos mais remédios e visitamos mais os hospitais. Será que quanto mais avançamos e temos acesso às facilidades modernas, mais perdemos qualidade de vida também? Quanto vai custar para a sua saúde futura a praticidade de hoje? É um pouco desses dois livros, né, que virou um projeto. O Dente de Leão acabou de ser adotado pela Prefeitura de São Paulo, então todas as escolas aí do município de São Paulo estão recebendo o Dente de Leão. Mas na pandemia eu também recebi uma provocação, né? Eu recebi aí uma encomenda da editora Todavia. Ela estava escrevendo uma coleção, ela estava convidando intelectuais para escrever como as suas áreas estavam enfrentando a pandemia, né? Então, na coleção 2020, ensaio sobre a pandemia, tem um jornalista que está falando de jornalismo em tempos de pandemia, tem um político, né, que está falando sobre política em tempos de pandemia, e eu fui convidado, né, para escrever um ensaio, né, sobre como a periferia estava vivendo a pandemia, né, do coronavírus. E eu disse que eu só aceitava o convite se eu pudesse escrever uma ficção, porque eu sou filho de quilombola, né? A minha mãe, a minha avó vieram de um quilombo, como eu disse no início aqui, né? Quilombo, Córrego da Taboa, lá em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. E aí eu gosto de contar a história, porque a minha família se reunia em volta da fogueira para debulhar milho, para conversar, né?
Então, eu gosto de contar história. Então, eu falei, eu quero escrever ficção. Quero escrever uma história sobre como a pandemia está enfrentando a pandemia, como a periferia está enfrentando a pandemia. Surgiu, então, o livro Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, um conto da pandemia, onde aqui eu falo de uma história de amor e solidariedade em tempos de pandemia na periferia, né? Os dois protagonistas negros, né? A mulher que mora numa das maiores favelas de São Paulo, é professora de história, e ela toma frente ali na favela e resolve criar a própria estrutura para tratar dos favelados, né? Porque se dependesse da prefeitura ou do governo do estado, todo mundo ia morrer ali na favela esperando o tratamento ou os subsídios para que a periferia enfrentasse o coronavírus, né? E o homem é um grafiteiro, também morador dessa favela aí, que começa a flertar com essa historiadora, né? Com essa mina, com essa mulher negra, nesse momento de pandemia, enquanto a periferia estava lutando contra a pandemia. É isso, Plínio, um pouco das minhas publicações, né, da minha literatura. Como você percebeu aí no início da minha carreira, eu tratei sobre muita coisa que me afligia ali violentamente, né? Então, não só as drogas, não só a criminalidade, né, mas a questão do nosso trabalho precário. Eu era cobrador de lotação, como eu disse, a minha mãe trabalhou por muito tempo como faxineira. E aí, de 2012 para cá, eu comecei a ter mais um outro tipo de literatura, né? Uma literatura um pouco mais leve, uma literatura um pouco mais questionadora e provocadora. É isso. Não, querido, é delicioso, é instrutivo, né? É instigante toda essa sua literatura. É muito, muito bacana, muito necessário. E aproveitar seu tempinho de água, mas eu vou pedir. A gente vai fazer um intervalo para o Instante Preta, mas antes, eu queria que você escolhesse um conto seu e você nos lesse. Por favor, você já leu trecho das suas crônicas? De um conto para. É possível? Eu vou ler um trecho do conto Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. Vamos ver se eu acho ele aqui. Cadê? Aqui, achei. Esse trecho, ele tem a ver com aquele momento em que o governo de São Paulo flexibilizou a quarentena, que era um momento que ainda a gente não tinha vacina, muita gente ainda estava morrendo, a gente já estava em 300 mil mortos no Brasil todo, e aí veio a flexibilização da quarentena, né? E aí, nesse momento, a comunidade do conto Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, a comunidade percebe que todo o trabalho que eles fizeram seria em vão com essa flexibilização da quarentena, porque era o que o povo estava esperando mesmo, flexibilizar, para ir para a rua, para ir para as lojas, para ir para o shopping, né, para voltar para a escola e tudo mais, e aquilo ali representava um risco. E aí a Malu, que é a protagonista, essa mulher negra historiadora, que ela é a liderança dali também, ela resolve fazer um discurso numa reunião ali da comunidade, né, da brigada contra o coronavírus. Então ela diz em seu discurso: não é de hoje que sobrevivemos e fazemos sobreviver o nosso povo. Pensem nos indígenas que resistem até os dias atuais. Pensem em nós negros que levantamos todos os dias e pensamos que esse pode ser o nosso último dia sobre a terra, pois em qualquer momento seremos surpreendidos na próxima esquina pelo racismo violento que nos persegue desde quando fomos sequestrados na velha África. Pensem nas mães dessa comunidade que, como a escritora Carolina Maria de Jesus, acordam pensando onde e como irão conseguir dinheiro para o café da manhã dos seus filhos. Pensem, queridos integrantes do maior movimento de solidariedade que já teve este país. Vocês têm o direito de desanimar e voltar para casa, mas também têm o dever de entender que o que fizemos até aqui não foi nem metade do que esses que têm o poder de decisão fizeram por nós. Neste momento, o salão da associação parecia um lugar de festas, ou mesmo de uma igreja periférica de garagem, onde seus membros gritam felizes na mais pura exaltação ao Senhor. Viva! Vamos para cima! É isso aí, Malu! Tremendo! E Malu inflamou os soldados para a luta pela vida.
Vamos trabalhar para reduzir o impacto das decisões desses homens brancos, ricos, héteros de meia idade e que contam com hospitais de luxo dentro de suas próprias casas. Era o que precisavam ouvir. Malu energizou a todos com seu discurso afiado, crítico e humanitário. Todos saíram dali não apenas convictos de continuar na luta pela vida, mas também decididos a inflamar os seus familiares, amigos e vizinhos, levando-os a lutar por uma vida mais digna e com mais qualidade, para que, após a travessia do deserto, pudessem se preparar para a próxima pandemia, a pandemia da individualidade geral, que nasce de uma minoria burguesa e vem contaminando toda a humanidade. Esse foi o trecho do livro Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, um conto da pandemia. Aproveitando, por gentileza, também fazer os serviços, assim, como que se adquire seus livros? Ótimo. Todos os meus livros, os que estão disponíveis, eu tenho 10 publicados, mas 3 estão esgotados. Então, eu tenho 7 livros publicados. Todos eles estão em meu site, escritorsacolinha.com, tá? As pessoas encontram lá, mas elas encontram também em vários outros lugares, várias outras livrarias virtuais, como na Amazon, como na Literarua, do Tony C, como na Livraria Cultura. Mas eu sempre peço para que as pessoas comprem os livros no meu site, porque comprando os livros no meu site, você está contribuindo para que eu continue realizando vários outros projetos. Por exemplo, eu tenho um projeto na periferia chamado Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, que é um projeto de grafite de poesia nos muros, plantio de árvore e limpeza no local. Então, a gente recupera um local abandonado, cheio de lixo, a gente recupera com grafite, poesia, plantio de árvores e limpeza. Esse projeto ele é independente e o dinheiro sai do meu bolso. Então, eu pago o grafiteiro para colocar uma poesia lá, eu pago alguém para me ajudar a limpar o local, eu compro a tinta. E da onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai da venda dos meus livros, né? Assim como também os adesivos poéticos que eu faço para distribuir gratuitamente, os cartões postais, as camisetas com poesias, tudo isso sai da venda dos meus livros. Então, eu pego 50% do valor das vendas para pagar minhas contas e os outros 50% eu invisto nesses projetos. Então, assim, quer comprar meus livros? Você encontra em qualquer livraria virtual. Inclusive, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, você pode comprar na versão e-book também na Amazon. Mas se você puder comprar no meu site, você não vai estar comprando só um livro, você vai estar contribuindo para vários projetos que eu realizo na periferia. Não, e é isso, né? E eu acho que é esse incentivo que a gente tem que pode dar e pode colaborar, né? Ao mesmo tempo, e aí, aproveitando sua deixa, né, das pessoas que estão assistindo, assinar esse meu canal para que a gente possa trazer mais conversa, é comprar os livros na mão do Sacolinha, que não que seja mais barato, mas é mais importante porque vai contribuir com mais coisas, assim. Querido, vou pedir uma licença para você. Não é. No... Oh, desculpa, por Ah, favor. sim. Antes de você falar, eu só quero ressaltar que no site, o frete, no meu site, o frete é grátis, tá bom? Então, você compra sim o livro no meu site mais barato do que nas outras livrarias e ainda não paga o frete. Então foi. Onde foi uma brincadeira, foi uma premonição. Na mão dele é mais Pois barato. é, Beleza, querido. exatamente. Vou pedir uma licença para você, querido, para a gente fazer o nosso estante preto. Já fez esse todo o seu estante preto, esse aí é para lá de importante, para a gente falar desses outros livros importantes dessa semana e que também, né, tem muito a ver com esse falar e andar que o Sacolinha está fazendo. Então vamos lá. O primeiro livro é Afro Brasil Reluzente de Ney Lopes, editora Nova Fronteira. O Ney Lopes se propôs a fazer uma. Como é muito interessante como o Sacolinha se propôs a escrever, fazer essas coisas, como a literatura negra se propõe a falar, né, colocar, dar voz. O escritor Ney Lopes, né, que mês passado fez 80 anos, ele se propôs a escrever o livro Afro Brasil Reluzente, 100 personagens notáveis. Na primeira versão ele conseguiu 150, ele teve que cortar que é para o próximo livro.
onde ele traz personalidades negras conhecidas, algumas que foram apagadas, né? Personagens negras emergentes. Ele, né, trazem esses personagens do século XX, quer dizer, até do século passado. Importantes de Cartola, Alzira Rufino, Mãe Estela de Oxóssi, Maju Cortinho, Martinho da Vila, entre outros. Brasil, Afro Brasil Reluzente, Ney Lopes, editora Nova Fronteira. E falando de Martinho da Vila, nós temos esse seu novo livro que saiu pela editora Patuá, Contos Sensuais e Algo Mais. Esse livro, a intenção, né, e o Martinho da Vila conta, que a intenção dele é um livro de autoajuda. É um livro para falar de pais, mães, amores entre pessoas do mesmo gênero, como ele diz, né? Falar de amor de pessoas pretas falando. E aí sai esse conto, sai essas histórias, sai esse olhar delicado e interessante, né? Do Martinho da Vila. Eu acho que nem são os contos sensuais, é um algo mais que vale a pena ler. Contos sensuais e algo mais, Martinho da Vila, editora Patuá. E nessa ideia também desse povo preto tá falando de onde está, como está, até para onde vai, é interessante a gente falar de onde veio, né? De onde nós viemos, das Áfricas que nós viemos. E o Júlio Emílio Braz, nessa publicação, Lendas da África, editora Beltrão Brasil, ele reescreve várias lendas africanas ou lendas das Áfricas, né? E o que é interessante é que um dos provérbios africanos, né, que ele relembra, é assim: uma boa árvore é aquela que lembra a semente que gerou. Todos esses livros, mas esse principalmente, todos esses livros e principalmente os livros que o Sacolinha nos elencou, ele nos faz muito mais parecidos à semente que nos gerou. E essa é a ideia da nossa literatura, essa é a ideia do nosso olhar, essa é a ideia da gente estar conversando. É isso. E aí, Sacolinha, que mais você conta pra gente, querido? Eu tô bastante focado nesse projeto da trilogia da Leveza, porque além de todo o êxito que o primeiro livro teve, né, o Dente de Leão, depois da publicação de Dente de Leão, a gente teve aí 2 anos e meio de pandemia, né? E eu vi que o nosso povo foi o que mais sofreu, né? O nosso povo foi demitido do seu emprego, Foi os o nosso primeiros que povo dependeu morreram. o nosso povo dependeu de muita cesta básica, o nosso povo sofreu muito com os seus familiares que morreram, né, por conta do coronavírus. O nosso povo está sofrendo bastante agora. A gente ainda está na pandemia, né, mas tem muitas pessoas que chamam de pós-pandemia. Eu queria chamar de pós-quarentena, né, porque o que acabou foi a quarentena, a pandemia ainda não. Então, o nosso povo, nesse pós-quarentena, está catando os seus pedaços, né? E esses pedaços também têm muito a ver também com as questões da mente. Tem muitas pessoas que estão com sequelas aí do coronavírus, ou física, ou sequelas mentais também, né? E, e é urgente a gente começar a tratar de temas que antes a gente não tratava na periferia, porque acentuou-se muito com a pandemia, acentuou-se muito, né? Acentuou muito a questão, por exemplo, do profissionalismo das pessoas, né? Não basta a gente falar uma segunda língua, né? A gente tem que saber trabalhar em home office, a gente tem que saber dominar as ferramentas da internet. E a gente não tem internet na periferia, uma internet boa, de qualidade. E eu estou fazendo esse momento com você aqui hoje, depois de 2 anos apanhando da internet aqui em casa, fazendo as lives, né? A gente estava fazendo live, era muito convite surgindo, e vira e mexe a internet dava pau, o aplicativo não carregava no celular,
Enfim, se eu, que sou um escritor, uma pessoa influente, né, professor, passei por isso, imagine as outras pessoas, né, que não estão na mesma situação que eu. Então, a pandemia, ela trouxe muitos temas urgentes para a gente discutir, né, desde a saúde da população de periferia, a saúde da população negra, e não só a saúde física, mas a saúde mental também, passando pela questão da educação financeira, né? Nosso povo precisa se reeducar financeiramente falando, nosso povo precisa aprender a lidar com o dinheiro, não ver o dinheiro como um bicho-papão, começar a conversar sobre o dinheiro também, né? Porque na periferia não é só as questões sexuais que não são conversadas dentro de casa, né? A questão do dinheiro também, o dinheiro, falar de dinheiro dentro de casa é um pudor, né? O dinheiro sempre foi um problema também, né? Então, assim, eu estou muito focado nessa trilogia da leveza, nessa ideia, até para a gente começar a discutir mais isso com a nossa população, a gente falar mais de meditação, falar mais de naturopatia, falar de aumentar a imunidade do nosso povo, né? A tecnologia, ela veio para a nossa vida, foi para facilitar a nossa vida, né? E não para dificultar. Mas as pessoas hoje em dia não estão se alimentando direito, as pessoas estão iguais aos carros. Eu falo disso no Dente de Leão, né? O carro, quando está acabando a gasolina, ele entra no posto de gasolina, abastece para continuar a viagem. Nós, quando estamos com fome, quando estamos ali precisando de comida, a gente para, joga alguma coisa para dentro, ou seja, a gente se abastece para continuar a lida. Então a gente está igual o carro, a gente não para mais numa mesa para se alimentar. A gente não tem mais aquele momento que a gente tinha, né? A gente tem na memória afetiva, né? Que a gente se reunia ali em volta da mesa, não tinha muita comida, mas o que tinha a gente comia e conversava. Terminava de comer, a gente ficava ali conversando, descascando uma laranja, chupando, conversando. Hoje em dia, o celular tem roubado a nossa atenção. A gente almoça, quando a gente almoça, né? Porque às vezes a gente faz um lanche, então a gente almoça com o celular na mão, a gente almoça respondendo mensagem, a gente não sente mais o sabor dos alimentos, né? A gente não sente mais a textura, a gente não vê a cor daquilo que a gente está colocando para dentro. E esse momento é sagrado. Para os nossos ancestrais eram sagrados, eles se reuniam numa roda ali para se alimentar, para falar da comida, comida que eles plantavam. E era uma época que a gente não tinha hospitais, a gente não tinha o Sistema Único de Saúde. E as pessoas morriam muito menos do que estão morrendo hoje. Hoje a gente tem muitos hospitais. Aqui em Suzano, eu não sei onde você mora, mas se você for aqui no centro de Suzano, a cada 10 passos que você dá, você se depara com uma farmácia. E quitanda, a gente não encontra mais aqui na cidade de Suzano. No centro não existe mais quitanda. A gente vê uma quitanda ou outra na periferia, né? Que são os lugares onde vende verduras, legumes, né? Coisas frescas, né? Alimentos saudáveis. Mas farmácia, a cada 10 passos a gente vê uma. Então nós temos ficado muito mais doentes. E isso tem a ver também com a forma como a gente tem se alimentado. Então eu estou muito focado nesse projeto, estou muito focado nessa ideia. Onde eu vou e onde eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Porque existe um genocídio que a gente não se atentou para isso ainda. A gente fala do genocídio policial, a gente fala do genocídio da população negra, mas a gente não tem falado do genocídio alimentar. Você vai hoje no supermercado e você consegue comprar um miojo com 89 centavos. Eu estive esses dias num atacado aqui na cidade, que vende alimentos por atacado, e estava lá um miojo por 89 centavos. E o quilo da cenoura, nesse mesmo lugar, que é um atacado, e estava até mais barato que dos mercados normais, estava custando R$ 9,95 o quilo da cenoura, que até algumas semanas atrás estava R$ 14. Mas veja bem, mesmo a R$ 9,95, ele está mais barato. Esse alimento saudável, que você pode comer até cru, você pega ali a cenoura lá, você pode mastigar, né? E se não comer cru, você cozinha ali no vapor, e é um alimento super saudável, ele te dá energia. Esse alimento está custando cerca de R$ 10. Ele está custando 10 vezes mais do que um miojo, que você esquenta a água, bota o miojo ali dentro e em 5 minutos está pronto. E esse miojo, ele é chamado de alimento, e ele não é alimento. Então, quem é que vai comprar?
a cenoura e quem é que vai comprar o miojo? A população negra, a população mais vulnerável, a população de periferia, porque é uma população que não tem tempo para cozinhar, porque eles têm que ir trabalhar no centro de São Paulo, né? Como diarista, como motorista do boy, como jardineiro do boy, enfim, como empregado doméstica. Aí cozinha, né? Faz um rango super nutritivo na casa do patrão e quando chega em casa não tem tempo, eu vou cozinhar um miojo aqui rapidamente, né? São essas pessoas que vai comprar o miojo. E quem vai comprar a cenoura é quem tem um poder aquisitivo melhor, que esses R$ 10 no quilo da cenoura não vai fazer falta. Então, é urgente da gente falar dessas situações, tanto dessa alimentação que entra pela boca, como a alimentação que entra pelos nossos olhos. Hoje você anda num bairro de periferia e você vê da molecada até os adultos de olho no celular. Hoje eu estava voltando da escola onde eu dou aula e tinha uns funcionários de uma empresa de energia, eles estavam num momento de digestão, eles tinham se alimentado ali na calçada e eles estavam todos eles de olho no celular. E o volume estava alto. E eu ouvi, eles estavam vendo um vídeo desnecessário, um vídeo de meme, um vídeo para passar o tempo e tal. E isso não é à toa na periferia, né? Não é à toa a gente ter um miojo custando 89 centavos e ter um celular na mão com acesso à internet 4G para ficar perdendo o nosso tempo vendo um monte de bobagem. E eu não estou falando para as pessoas passar o tempo todo vendo coisas sérias e fazendo coisas sérias. A gente precisa de um momento de lucidez e de leveza, é legal. Mas isso, cara, é 24 horas por dia. As pessoas acordam e antes de levantar da cama, elas ficam lá cerca de 30 minutos, uma hora olhando no celular, com o dedinho subindo, né? Aí as pessoas vão dormir, é a mesma coisa. Antes de dormir, passa lá uma hora, às vezes 2, 3 horas no celular, dando risada, olhando meme, repassando fake news. Quanto tempo essa pessoa não está perdendo de saúde, né, meu? Quanto tempo as vistas dessa pessoa ali olhando aquela luz do celular ali, quanto que ela não está perdendo da vista dela ali também, né? Então eu venho nesse projeto aí com muito afinco para discutir isso na periferia, porque aí para finalizar essa minha fala aqui, eu queria dizer que o artista de periferia ele não é só um artista, né? O artista de periferia ele não só escreve, ele não só dança, né? Ele não só joga capoeira. Ele tem que ser artista e também tem que ser um militante. Ele tem que ser um intelectual, mas também tem que ser um militante. Então, eu escrevo, como eu disse, eu gosto de contar histórias, eu gosto de falar de ficção, mas 50%, 50%. 50% eu falo de ficção, 50% eu faço provocação. Né? 50% eu chamo o meu povo, eu chamo a atenção do meu povo para as coisas que estão erradas, para as coisas que vão matá-lo, né? Para as coisas que vão trucidá-lo. Ou seja, existe um genocídio, existem vários tipos de genocídio. Então, uma hora é o genocídio da alimentação, outra hora é o genocídio da população negra, através da mão do Estado, né, que é a polícia, e por aí vai. Então, além de escritor, eu sou um militante da vida também, né? Principalmente da vida do meu povo. Porque, como eu disse no início da minha fala, eu já senti vergonha de morar na periferia. Eu já falei mal da periferia, né? Hoje eu quero falar bem. Hoje eu tenho orgulho de viver na periferia e hoje eu quero ensinar essa periferia a ter o mesmo orgulho que eu tenho. E eu quero ensinar essa periferia a parar de reclamar, arregaçar as mangas e fazer as coisas. Se não para ela, para quem está vindo depois dela. Pode ser os filhos, pode ser os familiares, os sobrinhos, porque a gente vai morrer, mas tem gente que vai vir aí e precisa de uma periferia melhor, precisa de um país melhor para se viver. É isso. Com certeza, necessário. Querido, mais um minutinho, pedir, fazer uma interrupção para a gente, já estamos no final, né? Para a gente só dar dica para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima conversa. Também vai ser com Abílio Ferreira. A gente vai estar aqui conversando também sobre literaturas, outros olhares e outras visões. Lembrar que esse Nota de Escurecimento é oferecido para Débora M. Medeiros e o Adriano Carvalho e pedir para todas e todos, pretas e pretos, todos aí, assinem o canal, divulguem, né? Vamos levar essa conversa mais para frente.
trazer mais gente para a gente conversar. Sacolinha, querido, muito obrigado, né? Queria agora esse seu momento, por gentileza, né? Suas despedidas, temos coisas para fazer, né? Hoje, e agradecendo a sua gentileza, a sua disposição da gente poder conversar, falar, conhecer, né? Mais essa, você, né? Já quem não conhecia, saber. Muito obrigado da sua conversa, muito obrigado pelos seus escritos. Muito obrigado pela sua contribuição nessa literatura negro-brasileira, né, que é com essas cores, né, é também a cor que você traz. Obrigado, querido. Legal, Plínio. Eu vou encerrar recitando uma poesia. Eu, apesar de ser da prosa, de escrever só livros em prosa, eu tenho algumas poesias também escritas, e eu queria recitar um poema aqui que me ajudou muitas vezes a combater o racismo que eu sofria, né? O título da poesia chama-se A Noite Te Convida. África Mãe, Brasil Filho. O leite do mundo habitou as suas tetas, mamilos perfeitos acalentados de açoite. Seu ventre sempre foi livre, gerando toda a história do universo mal agradecido. E se ser mãe é a dádiva de Deus, então a África é o berçário onde ele nasceu. Suas crianças, dotadas de grande picardia, lançaram ao mundo variadas culturas. E a noite recente traz o eco da trilha sonora daquele tempo. Tambores confeccionados pelas mãos arquitetas do mundo. Metralhadoras, fuzis e armas químicas deitaram no seu colo para dividir o espaço com as rosas vermelhas. E os amores não correspondidos se contentaram ao seu lado, corações sujos que me lembram as pedras, hipérbole da herança maldita que umedece e goteja em pequenos ventres, multiplicando assim a desgraçada e mal vivida vida, vida que alimenta a feijoada, vida que swinga o carnaval, vidas de mãos feridas que tocam os instrumentos da umbanda, candomblé. Tragam-me a garrafa com o líquido da cultura nordestina. Vou me embriagar desse sincretismo puro e natural. Noite, tema abstrato que absorve o sentimento africano. África mãe, África pai, África, sinônimo de negro. Ovacione o seu hino de raiz e que a recitação voe até a audição desses espíritos maléficos, âmagos sem cultura. África, solarape de cena, que cutuca sua bonança com palavras egocêntricas. Venha, mãe, dance comigo o batuque atual e que nas nossas festas noturnas a sua entrada é franca. Venha, mãe, dance comigo o batuque atual e que nas nossas festas noturnas a sua entrada é franca. Venha, mãe, dance comigo o batuque atual que nas nossas festas noturnas a sua entrada é franca. Obrigado. Querido, nós que agradecemos. Muito obrigado a sua gentileza, muito obrigado a sua literatura, muito obrigado dessa noite produtiva e instigante, né? E é lembrar, compre o livro de Sacolinha na mão dele, é mais barato e vai contribuir para projetos sociais, para isso tudo que ele falou e para algumas coisas que ele vai falar mais para frente, porque nós estamos nos 20 anos de comemoração, né? Então Exatamente. terá muito mais coisas assim. Exatamente. Querido, Obrigado, agradeço. Plínio. A galera que quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou lá no Instagram com @escritor Sacolinha, no Facebook também, escritor Sacolinha. E aí tem meu site, como a gente já falou aqui, escritorsacolinha.com, beleza? Vida longa aí ao canal, Plínio, e conte comigo sempre. Um abraço, meu querido. Também digo, agradeço, assine o canal. Muito obrigado. Valeu.